Minha história não tem muito do sobrenatural, mas acredito que qualquer pessoa que passasse por algo parecido a isso a contaria com o mesmo terror que eu. Meu nome é Angélica e sou corretora de imóveis. O que vou contar aconteceu depois que eu lutei por muito tempo para conseguir uma excelente propriedade que me daria uma grande comissão se eu conseguisse vendê-la. Os proprietários também me deram a opção de alugá-la, caso aparecesse uma boa oferta. Era uma tarefa difícil, pois o preço era altíssimo. Realmente se tratava de uma mansão. Um jogador de futebol bastante popular quase havia fechado o negócio, mas, pouco antes de assinarmos, me lembro que algo aconteceu com o time dele e o contrato não foi concluído. E não foi apenas o representante ou alguém da equipe que esteve lá. O próprio jogador foi até o local com sua esposa para aprovar a casa. Ou seja, estava praticamente fechado e eu já contava com essa comissão para pagar algumas dívidas. Bom, numa sexta-feira à tarde, que me lembro muito bem, recebi uma notícia que poderia ser útil. Um casal havia acabado de perder o local onde planejavam realizar seu casamento e estava procurando um lugar com características semelhantes com muita urgência. Eles tinham apenas alguns dias para encontrar um novo espaço. Meu chefe já havia saído naquela tarde, mas eu decidi arriscar mostrar a casa ao casal. Pensei, se eles gostarem, depois me encarregarei de convencer o proprietário a alugá-la por um fim de semana. Voltei ao escritório para pegar as chaves e deixei uma mensagem de voz para meu chefe, avisando para onde estava indo. Encontrei o casal na entrada do condomínio pouco antes das 20 horas. Subimos a colina daquele bairro de luxo, que parecia completamente deserto. Nenhuma alma circulava pelas ruas. Deixamos os carros na entrada da rua cercada, pois não encontrei o segurança para abrir o portão e avisar aonde íamos. Parecia que ele não estava lá, mas a porta da guarita estava aberta e não havia tempo a perder. Disse ao casal para me seguir e caminhamos pela rua até a última casa daquele cul-de-sac. Todas as casas tinham uma vista incrível, mas a que eu estava mostrando era fora do normal. O jardim terminava em um lindo barranco verde, com uma vista deslumbrante das luzes da cidade ao fundo. Eu pensava que as luzes naquela hora seriam ainda mais perfeitas para convencê-los de que era o lugar ideal. Lembro-me que, ao chegar, vi a luz do vestíbulo acesa. O proprietário nem estava no país, então alguém da agência deveria tê-la mostrado recentemente. Já imaginava que alguém estava agindo pelas minhas costas. Disse ao casal para descerem até o jardim, enquanto eu saía para ver se encontrava o segurança. Eu não apenas queria avisá-lo que estávamos lá, mas também perguntar como era a outra pessoa que havia estado na casa. No entanto, não vi ninguém. Nem o segurança, nem qualquer outra pessoa. Todas as luzes nas casas ao redor pareciam apagadas, e quando voltei e entrei na casa, vi o casal vindo em minha direção assustadíssimos. Eles corriam de forma leve, quase nas pontas dos pés, como se não quisessem fazer barulho. Quando me viram, fizeram sinais para que eu ficasse em silêncio e saísse. Eu ia perguntar o que estava acontecendo, mas então vi um clarão e percebi que a porta que dava para o jardim estava aberta. Um som vinha lá de fora. Era um som de cânticos que ainda hoje me arrepia. Estava prestes a dar um passo na direção do jardim, pois queria ver o que estava acontecendo lá fora, o que eram aqueles flashes de luz vermelha que se refletiam na sala. Foi quando senti mãos segurando meus ombros por trás. Era a mulher do casal, que me disse sem emitir som, apenas com os lábios: "Você não quer ver." O noivo dela nos esperava na porta, e quando saímos,
Ele a fechou com muito cuidado para que não fizesse barulho. Mas então ouvimos um grito. Alguém gritava para que parássemos e estava correndo em nossa direção. Nós três começamos a correr pela rua privada, tentando chegar à saída do segurança. Tirei os saltos altos e corri atrás deles, sentindo que o que quer que estivesse vindo atrás de mim se aproximava cada vez mais. Não entendo como conseguimos correr e sair tão rápido. Senti que alguém se jogava contra mim justo quando eu estava prestes a alcançar a saída. Ao me lançar para fora e cair ao lado do meu carro, olhei para trás e vi na guarita o segurança agitado, olhando para mim cheio de raiva. O casal já havia subido no carro deles e estavam apenas esperando eu entrar no meu. O segurança, por mais que quisesse, já não podia fazer nada. Eu o havia visto muitas vezes nos últimos dias, mas desta vez não o reconheci. Aquele homem amável e brincalhão parecia ser outra pessoa. Ele me olhava como se eu fosse um animal que acabava de escapar de sua presa. Entrei no meu carro e a jovem me fez sinal para segui-los. Saímos em alta velocidade e, ao chegar à rua principal, que começava a recuperar um pouco da vida que a cidade ainda tinha, paramos no estacionamento de um grande supermercado. Ao descer do carro, o jovem dizia que precisávamos chamar a polícia. Perguntei por quê e o que ele havia visto, mas ele não queria responder. Na verdade, não conseguia e parecia que lhe faltava ar. Verifiquei meu telefone e havia 13 chamadas perdidas do meu chefe. Liguei de volta e ele me perguntou onde eu estava. Respondi, e ele me disse para esperar lá. Mencionei querer chamar a polícia, pois os clientes tinham visto algo, mas ele me disse que não, que esperasse por ele e que não dissesse nada a ninguém. Antes de desligar, ele deixou muito claro que meu trabalho e minha segurança dependiam disso. Desliguei e não tive outra opção a não ser mentir para eles. Disse que meu chefe estava a caminho e que já tinha chamado a polícia. O casal foi embora quando os convenci de que tudo ficaria bem e nunca mais entraram em contato conosco. Você viu o que estava sentado nas escadas? Me perguntou a jovem antes de partir. Respondi que não com a cabeça. Meu namorado também não viu, e eu só vi quando voltei para te buscar. Havia o que acho ser um homem disfarçado, com chifres ali nas escadas, e o cheiro era horrível. Ele só estava nos observando e deve ter nos visto desde que entramos. Sem terminar a conversa, eles subiram no carro e foram embora. Enquanto esperava meu chefe, vi dezenas de carros pretos passarem dirigindo devagar, um atrás do outro até chegar à avenida. Meu chefe chegou 45 minutos depois e nem sequer saiu do carro. Apenas emparelhou ao meu lado e me perguntou o que havia acontecido. Tentei ser muito detalhista com tudo o que havia acontecido naquela tarde, até o momento em que ele chegou. Ele me mandou para casa e disse que resolveria o assunto. Na segunda-feira seguinte, a propriedade havia desaparecido do nosso banco de dados e meu chefe me disse que não falaríamos mais sobre isso. Ele disse que era muito importante e a única forma de estarmos seguros era não mencionarmos nada do que vimos naquela noite. Ele disse que a polícia não poderia nos proteger. Não é paranormal, mas vivi com medo e com uma paranoia terrível nas semanas seguintes. Pessoas muito estranhas iam se sentar na sala de espera da agência. Meu marido me disse que levaram pessoas até o escritório dele para perguntar sobre mim. Alguém apareceu na escola da filha do meu chefe, e a única coisa que posso aconselhar é: não sejam curiosos. Se de repente se depararem com algo estranho, ou se acharem que há a mínima possibilidade de que estejam prestes a encontrar uma seita, deem meia volta. Eu tenho experimentado paralisia do sono desde que consigo me lembrar. Como acontecia com certa frequência,
Achei que fosse normal e inofensivo, e meus pais me garantiram o mesmo. Eu nunca tive alucinações nem nada do tipo. Eu simplesmente acordava aleatoriamente no meio da noite e só conseguia abrir os olhos e olhar ao redor. Sempre era um pouco assustador, pois eu queria puxar o cobertor sobre minha cabeça para me esconder, mas não conseguia. De qualquer forma, houve uma única experiência que realmente me assustou, e eu ainda penso nela até hoje. Eu tinha 11 anos na época, e era uma noite de aula após um fim de semana agradável. Às 9 horas, meus pais me mandaram me preparar para dormir e apagaram todas as luzes enquanto eu me ajeitava, segurando meu boneco de pelúcia entre os braços. Então, como qualquer outra noite, eu adormeci. Eu nunca soube por que meu cérebro me acordava à noite, me deixando paralisada e consciente, mas por mais bobo que pareça, a razão comum parecia ser: nenhuma razão. Naquela noite, quando acordei, algo parecia diferente. Eu estava mais preocupada do que o normal, e apenas alguns segundos após abrir os olhos, ouvi movimentos vindo do andar de baixo. Eu não tinha como saber que horas eram, mas sabia que meu pai às vezes ficava acordado até tarde, então tentei me acalmar. Os movimentos ficaram mais claros, revelando passos suaves subindo as escadas bem devagar. Mesmo sendo criança, eu sabia a diferença entre o som de alguém subindo as escadas casualmente e alguém subindo de forma cuidadosa e silenciosa. Comecei a entrar em pânico, embora ainda tentando acalmar meus pensamentos, enquanto os passos se aproximavam da porta do meu quarto e paravam. Devo dizer que meus pais sempre me alertaram que alucinações são um efeito colateral comum da paralisia do sono, e embora eu nunca as tivesse experimentado antes, sabia que um dia poderia acontecer. Eles descreveram isso como algo semelhante a um pesadelo que parece real, e que quando acontecesse, eu só precisava continuar dizendo a mim mesma que não era real e que logo acabaria como qualquer outro sonho. Então, deitada ali, fechei os olhos e repeti na minha cabeça que aquilo era apenas um sonho e nada era real. Depois de 1 minuto, abri os olhos novamente e senti um alívio, pois tinha certeza de que o pesadelo havia acabado. Quer dizer, até que a porta começou a ranger lentamente enquanto se abria. Eu praticamente prendia a respiração de tanto medo enquanto via o que parecia ser um homem entrando lentamente no meu quarto. Fechei os olhos novamente, esperando que esse pesadelo horrível terminasse. Ouvi os passos suaves no piso de madeira se aproximando do lado da minha cama. Estava com muito medo para abrir os olhos e continuei repetindo na minha cabeça que aquilo era apenas um sonho e que eu precisava acordar. Senti o homem respirando no meu ombro enquanto meu boneco era tirado do meu lado. Depois, os passos foram se afastando até o fim do quarto. Eu abri os olhos levemente, ainda horrorizada, e vi o homem se afastando com meu boneco e fechando a porta silenciosamente. Mesmo assim, ainda não conseguia me mexer. Apenas fechei os olhos novamente e tentei controlar minhas emoções, mas foi difícil. Todos os pensamentos horríveis que eu podia imaginar se passaram pela minha cabeça ao mesmo tempo. Nem me lembro de voltar a dormir. Quando acordei de manhã, porém, me senti muito mais aliviada. Me sentei e olhei ao redor, certificando-me de que aquilo não era outro sonho estranho. Tudo parecia normal até que, ao olhar para o lado, o boneco não estava lá. De repente, todas as emoções voltaram e comecei a chorar enquanto corria para o quarto dos meus pais e os acordava. Eles não pareciam muito surpresos quando expliquei o que aconteceu, já que esperavam que algo assim acontecesse um dia. Meu pai se levantou e foi ao meu quarto para me ajudar a procurar o boneco. Ele assumiu que eu apenas o tinha perdido e que logo o encontraríamos, como de costume, mas estranhamente não encontramos. Ainda sem preocupação, meu pai começou a procurar pelo resto da casa. Ele sabia o quanto o boneco significava para mim e provavelmente só queria me fazer sentir melhor sobre o pesadelo,
mas ainda assim não conseguimos encontrar. Na verdade, nunca o encontramos. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Passei vários meses cuidando do gado e fazendo outros trabalhinhos em um rancho. Meu trabalho era simples, e vou descrever um pouquinho do que eu fazia. Pelo dia eu fazia algumas manutenções e durante a noite eu vigiava para que as vacas não saíssem do curral ou fossem levadas por algum predador. Lá no mato, a gente se acostuma com o barulho dos animais, o canto dos grilos e o vento que mal move os galhos. Mas naquela noite, tudo estava tranquilo demais. Nem os cachorros latiam. Eram cerca de 2 da manhã quando notei que uma das vacas se afastava do grupo. Ela caminhava de um jeito estranho, como se tivesse dificuldade para se mover. Pensei que tivesse machucado a pata ou que algo tivesse picado ela. Peguei minha lanterna e me aproximei para verificar. Não havia muito o que fazer nesses casos, mas não se pode deixar um animal sozinho, ainda mais à noite. Quando a iluminei, percebi algo estranho em seu lado. Havia um buraco redondo e limpo, como se alguém tivesse feito aquilo com uma ferramenta. Mas o que mais me intrigou foi que não havia sangue. Cheguei mais perto para observar melhor, imaginando que fosse algum tipo de infecção ou algo assim. Mas ao tocá-la, a vaca não se mexeu. Ela estava viva, mas imóvel, como se não sentisse nada. Então ouvi um barulho vindo do mato. Não era normal como os passos de um animal, mas algo se arrastando devagar e pesado. Fiquei imóvel, segurando a lanterna em uma mão e o bastão que sempre levava na outra. O que vi a seguir tirou meu ar. De entre as árvores, saiu uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Era mais alta que qualquer pessoa que eu conhecesse, com cerca de 2 metros ou mais. Sua pele era quase branca, e embora a luz da lanterna não alcançasse bem o rosto, percebi que não tinha olhos. Aquilo ficou parado por um momento, me olhando, ou parecia que sim, e então levantou uma mão. Seus dedos eram mais longos que o normal, parecendo varas finas. Senti que não conseguia me mexer. Não era medo, era algo diferente, como se meu corpo não respondesse. A última coisa de que me lembro foi dessa criatura apontando para mim com sua mão, e em seguida, um golpe seco na minha cabeça. Não sei se foi o bastão que caiu ou se outra coisa me atingiu, mas tudo apagou. Quando o sol começou a nascer, a vaca estava ali, como se nada tivesse acontecido, e o buraco que eu tinha visto antes não estava mais lá. Tremendo, me aproximei com cuidado e examinei o lado dela, mas sua pele estava intacta. Pensei que tinha sonhado tudo, mas então vi as marcas no chão. Havia algo estranho na terra, como se algo grande e pesado tivesse se arrastado em direção ao mato. O pasto próximo estava amassado e havia um rastro largo e limpo que sumia entre as árvores. Não tive coragem de segui-lo. Deixei a lanterna caída e corri de volta ao rancho. Naquele mesmo dia, disse ao dono que não ia continuar trabalhando. Não dei explicações, apenas falei que não podia mais ficar lá. Desde então, nunca mais pus os pés naquele lugar. O que vi naquela noite não consigo explicar. Sei que não era algo normal, e mesmo depois de tantos anos ainda me pergunto: o que foi aquilo que saiu daquele mato? A coleção de eventos estranhos que estou prestes a relatar sobre uma fazenda que minha família tinha pode não ser a experiência mais aterrorizante envolvendo lobisomens ou fantasmas, mas são 100% verdadeiras. É importante notar que esses eventos não ocorreram apenas comigo, mas com várias pessoas
cujas histórias compartilharei da melhor forma que eu puder. Primeiramente, preciso descrever a fazenda onde esses eventos aconteceram. Localizada em áreas rurais, minha família possuía uma fazenda considerável, situada perto de Porto de Minas. Embora as construções da fazenda não fossem muito grandes, o terreno era vasto, estendendo-se da estrada principal até os arredores da cidade, composto de campos usados para pastagem ou pequenos trechos de floresta nativa. Não era um lugar isolado de forma alguma. A comunicação com a estrada e a cidade era fácil e tínhamos vizinhos relativamente próximos. Na maior parte do tempo era um lugar adorável, e quando éramos crianças sempre íamos para lá com amigos que às vezes nos acompanhavam. No entanto, quando a noite caía, todos concordávamos que havia algo assustador na forma como a escuridão envolvia a fazenda. Sempre parecia estar completamente escuro lá fora, mesmo quando a lua estava visível. Isso pode soar como uma exageração infantil, mas realmente parecia assim. Na verdade, toda vez que prometíamos a nós mesmos que iríamos acampar nos campos à noite, só por diversão, acabávamos desistindo quando o sol se punha e corríamos de volta para a casa da fazenda. Dito isso, o verdadeiro desconforto em relação à fazenda começou com os 2 primeiros acontecimentos. Um aconteceu comigo e outro aconteceu com um amigo. Eles ocorreram em datas próximas, porque foi numa época em que esse amigo, que chamarei de Bruno, estava hospedado na fazenda. Uma noite, Bruno não conseguia dormir direito. Era por volta da meia-noite, e ele decidiu dar uma volta até um pequeno conjunto de estábulos que ficava perto de uma nascente. A luz que iluminava o estábulo estava sempre acesa. Então, quando ele saiu e olhou para os estábulos e para os cavalos, viu algo que o arrepiou até os ossos. Ele viu o rabo de um dos cavalos sendo trançado, mas quando tentou ver quem estava fazendo isso, não havia ninguém lá. O rabo parecia estar sendo trançado sozinho. Ele ficou olhando, incrédulo, por alguns momentos, antes de voltar rapidamente para a cama, sentindo-se assustado pelo resto da noite. Na manhã seguinte, ele nos contou sobre essa experiência, e embora minha irmã e eu não tenhamos dado muita atenção a isso, pensamos no assunto pelo resto do dia. O que eu não sabia é que o próximo acontecimento seria muito próximo a mim. Algumas noites depois, enquanto eu dormia, por volta das 3 da manhã, ouvi passos pesados do lado de fora da minha janela. Sou uma pessoa de sono leve, então isso me acordou imediatamente, mas achei que não era nada. Então mantive os olhos fechados. Todavia os passos continuaram, e pelo que consegui ouvir, parecia que algo estava andando em um movimento circular bem em frente à minha janela. Meu coração disparou, mas ainda assim eu não abri os olhos. De repente os passos pararam bem ao lado do painel da janela. Eu podia ouvir vagamente uma espécie de respiração pesada ou som de grunhido, como se alguém ou algo estivesse parado, olhando diretamente para mim através da madeira. Meu coração estava acelerado e eu estava completamente imóvel. Eu não conseguia abrir os olhos, ou não queria, porque temia que, se o fizesse, veria algo que me aterrorizaria pelo resto da minha vida. Em vez disso, permaneci imóvel e em silêncio, e depois do que pareceu uma eternidade, os passos recomeçaram. Não podia mais ouvir a respiração, e lentamente os sons pesados dos passos se afastaram para um trecho próximo de floresta que levava a outra propriedade. Depois disso, não consegui dormir bem pelo resto da viagem. E quando perguntei a Bruno no dia seguinte se alguém estava perto da janela naquele horário, ele disse que a pessoa mais madrugadora só levantava por volta das 6 da manhã. Claro que esse não seria o último acontecimento estranho. Alguns anos depois, minha irmã estava brincando lá fora com 2 amigas, quando, de repente, 4 silhuetas começaram a se mover em direção ao portão da fazenda. É importante destacar que o portão é uma estrutura grande, que bloqueia completamente a visibilidade de qualquer pessoa, com exceção da área inferior das pernas.
minha irmã viu 4 figuras, todas usando túnicas brancas que desciam até os pés. Elas andavam de forma sincronizada até o portão, viravam-se para encará-la e depois se viravam novamente, andando da mesma forma. Acima de tudo, isso a deixou desconfortável, e ela rapidamente voltou para a casa principal. Embora não fosse incomum ver pessoas passando pelo portão, já que ele ficava de frente para a estrada, a forma como essas figuras se moviam parecia quase mecânica, com passos sincronizados de forma inumana e mantendo uma distância igual entre si. Além desses encontros, outras coisas estranhas, embora menos diretamente envolventes, ocasionalmente aconteciam. Por exemplo, os 7 tatus que encontramos completamente despedaçados perto do pasto. Na época pensamos em cães, mas essa explicação parecia vaga e insuficiente, especialmente porque nunca tínhamos ouvido falar de cães de rua na área da fazenda. Outra visão estranha foi feita por um trabalhador da fazenda que disse ter visto, por volta das 5 da manhã, o que ele descreveu como um macaco relativamente pequeno, com pelo completamente amarelo, correndo com as patas traseiras a uma velocidade fora do comum na floresta. No geral, o que me intriga é que muitas dessas experiências são difíceis de conectar. Não parece haver uma única coisa responsável por elas, se é que dá para chamar assim. Então, o que poderia ser? Algumas teorias que gosto de considerar estão relacionadas a um cemitério encontrado ao lado da fazenda. Poderia ser essa a fonte de algumas dessas ocorrências estranhas, como o trançar o rabo do cavalo? Pessoalmente, acho que vai além disso. Como eu disse antes, havia algo assustador e desconfortável sobre a escuridão na fazenda. Nada estava fora do lugar, mas apenas a própria escuridão parecia estranha, mesmo que fosse apenas uma exageração infantil na época. Mesmo agora, sendo cético, sempre penso nos acontecimentos daquela fazenda quando ouço histórias inexplicáveis de alguém, seja aqui no canal ou em outro lugar. Pode ser que esses eventos tenham sido apenas parte da minha imaginação. Vamos encarar. Crianças se assustam com mais facilidade. De qualquer forma, acho que mesmo agora, se eu voltasse àquela fazenda, ainda sentiria aquele desconforto à noite. Minha família e eu nos mudamos para Oklahoma há pouco menos de 10 anos. Como chegamos sem nada, fomos recebidos por um dos meus cunhados em sua casa. Enquanto eu dava entrada na documentação para obter minha residência, minha esposa trabalhou em um restaurante de hambúrgueres. Mais ou menos um mês depois de estarmos na casa do meu cunhado, um amigo da família chamado Tino nos ofereceu uma casa que ele havia comprado e que estava terminando de reformar. Ele nos cobraria um aluguel barato, com a opção de pagarmos as parcelas assim que a reforma fosse concluída. As únicas condições eram que, enquanto eu obtinha minha permissão de trabalho, ajudasse a finalizar os detalhes que faltavam na casa. Aceitamos e nos mudamos em um único dia, pois não tínhamos muitos pertences ou móveis para preencher a casa. Enquanto minha esposa trabalhava, eu me encarregava de levar os filhos à escola. Ao voltar, começava a instalar drywall, pintar, colocar revestimentos externos, entre outras tarefas, dependendo do material disponível no dia para trabalhar. Poucos dias depois, conheci meu vizinho ao lado, que se chamava Lance. Embora eu não entendesse quase nada do que ele dizia, começamos aos poucos a nos comunicar de forma limitada, mesmo com meu inglês muito básico. Ele gostou de mim e às vezes se aproximava para me ajudar ou mostrar maneiras mais fáceis de realizar o trabalho que eu estava fazendo. Lance era o que chamam aqui nos Estados Unidos de handyman, alguém que pode fazer a maioria dos reparos básicos e trabalhos de manutenção de uma casa, como jardinagem, elétrica, construção e pintura. Aprendi muito com ele e logo conseguíamos nos entender muito melhor.
Na casa dele sempre havia barulho à noite porque ele estava constantemente trabalhando em algo. Frequentemente ouvia seus gritos de frustração. Parecia que ele nunca dormia à noite. Minha esposa e eu dormíamos em uma cama de solteiro e alguém nos deu uma beliche para os nossos filhos. Como disse, ainda não tínhamos muitas coisas, então colocamos as duas camas no mesmo quarto, onde também tínhamos uma televisão e um reprodutor de DVDs. Passávamos as tardes e noites lá, assistindo desenhos animados e brincando com as crianças. Algum tempo depois, comecei a acordar no meio da noite porque ouvia batidas na janela. Porém, sempre que olhava naquela direção, só conseguia ouvir o barulho das ferramentas de lance e seus gritos, às vezes chamando alguém no quintal ou jogando coisas para os fundos do terreno. Nunca reclamei nem disse nada, porque éramos os novos vizinhos e não queria começar uma relação ruim. Ele era basicamente a única pessoa com quem eu interagia e estava aprendendo muitas coisas com ele. Em uma noite específica, ouvi novamente as batidas na janela. Acordei irritado porque naquele dia tinha trabalhado muito no interior da garagem e fazia muito calor, então estava exausto. Fiquei de olhos abertos por um tempo, olhando para o teto, até que pelo canto do olho percebi um movimento rápido, como se alguém tivesse pulado da beliche para o chão e corrido em direção à janela. Fiquei bastante confuso e fui até a janela, mas não vi nada fora do normal. Nas noites seguintes, continuei ouvindo as batidas na janela, mas não dei mais importância, até que mais ou menos uma semana depois sonhei com uma menina. Ela caminhava pelo quintal da casa, aproximava-se da janela do nosso quarto, ia até a garagem e voltava para a janela. Ela batia 3 vezes seguidas e depois seguia para o fundo do quintal. Sonhei com essa menina por 2 dias seguidos. No segundo dia, acordei quando ouvi as batidas na janela. Sentei-me na cama olhando naquela direção, mas não consegui ver nada, até que olhei para a beliche. Lá na parte de cima, aos pés da minha filha, estava sentada a menina que eu tinha sonhado. Uma menina que pude ver bem e que também me olhava fixamente. Ela usava um vestido que parecia ser de jeans, uma blusa clara, mas suja de fuligem ou carvão. Ela estava descalça e seus pés balançavam na beirada da beliche. Seu rosto parecia muito escuro, mas escuro por manchas de fuligem também. Seu olhar permaneceu fixo em mim por pelo menos 2 minutos, e embora não houvesse nenhum brilho sobrenatural em seus olhos, eu podia sentir um certo peso. Eu não conseguia parar de olhá-la, e não sei exatamente o que senti naquele momento, pois sabia que não estava sonhando, mas também sabia que aquilo não podia ser real. Eu via minha filha ao lado dela, dormindo muito tranquila, sem sequer perceber que havia outra pessoa em sua cama. Eu não conseguia falar ou me mover, e apesar de tentar acordar minha esposa de alguma forma, meu corpo não me obedecia e minha voz não saía. De repente, a menina desceu da beliche com um salto, e sem parar de me olhar, foi até a janela lentamente e a atravessou. Sim, ela a atravessou e saiu da casa. Só naquele momento consegui me mover, e a primeira coisa que fiz foi sair para o quintal e ver para onde ela tinha ido, me lembrando que no sonho ela ia para a parte de trás. Não a alcancei, e embora tenha procurado entre as árvores e até no beco que fazia divisa com o quintal, não havia nenhum rastro dela. Ao voltar para a casa, Lance me gritou do quintal dele. Aproximei-me da grade e o cumprimentei. Ele me perguntou o que eu estava fazendo àquela hora por ali. Pensei em não dizer a verdade, mas acabei dizendo que tinha ouvido um barulho e pensei que algum animal ou cachorro estivesse no quintal. Ele riu e disse: "Não é nenhum animal, é a Amy que faz barulho todas as noites." Perguntei quem era Amy, e ele respondeu que era uma menina que viveu naquela casa há muito tempo e que morreu em um incêndio lá, há mais de 40 anos, segundo ele. Ele disse que via certas entidades à noite, enquanto trabalhava nas coisas dele,
e que não conseguia evitar gritar com elas todas as noites, porque se aproximavam muito da casa dele, e ele não gostava disso. Disse que aquela menina já fazia dias que se aproximava da minha janela e que depois de espiar, batia e saía correndo. Contei a ele que sim, que tinha visto uma menina e que ela tinha estado na beliche da minha filha, além de que eu não conseguia me mover enquanto ela estava lá dentro do quarto, o que me fez sentir algo muito estranho. Ele comentou que era por isso que gritava constantemente, para que essas coisas não se aproximassem da casa dele. Disse que começou a vê-los desde que parou de dormir por causa de dores extremas nas costas deixadas por um acidente. Entendi que essa era a razão pela qual ele trabalhava à noite, porque se ficasse parado, a dor voltava e aumentava, e ele não conseguia dormir mais de 1 ou 2 horas por dia. Na noite seguinte, deixei sobre a beliche uma bola amarela e azul que nenhum dos meus filhos usava. Durante a noite ouvi a bola cair da beliche e, embora tenha escutado o som dela quicando várias vezes no chão, não quis abrir os olhos. Na manhã seguinte, a bola não estava no quarto. Procurei por ela, mas não estava ali. Quando fui ao galpão para trabalhar, a bola estava debaixo de uma nogueira no fundo do quintal. A deixei lá e nunca mais a toquei. Amy, ou o que quer que fosse, nunca mais apareceu, nem em meus sonhos, nem na casa. E graças a Deus que assim que obtive meu documento de trabalho, consegui emprego em outra cidade e não tivemos mais que ficar naquela casa. Eu ainda era uma criança. Isso aconteceu em uma noite como qualquer outra. Meus pais me mandaram para a cama e em seguida foram para o quarto deles, do outro lado da casa. Embora eu devesse estar dormindo, tinha uma apresentação marcada para o dia seguinte e precisava memorizar as palavras. Claro, sendo o garoto que eu era, não estava totalmente preparado. Eu me importava com minhas notas, assim como meus pais, mas a procrastinação era algo com que eu lutava. Sentado na cama, eu lia o texto repetidamente, tentando memorizá-lo o mais rápido possível. Depois de um tempo, porém, já era tarde, e eu sabia que precisava dormir. Empurrei o material escolar para fora da cama e me deitei, cobrindo-me com as cobertas e fechando os olhos. Eu me sentia confiante na primeira parte da apresentação, mas a última sessão eu mal conseguia me lembrar e estava preocupado em esquecer tudo durante a noite. Então, enquanto estava deitado, comecei a recitar mentalmente os parágrafos finais da apresentação, repetindo-os várias vezes em minha cabeça. Perdi a noção do tempo, sem sequer abrir os olhos, por algo que me pareceu ter durado 30 minutos. Agora, sentindo-me mais confiante, pensei que finalmente poderia dormir. Continuei deitado na mesma posição por mais alguns minutos, até ser surpreendido por um som suave vindo da frente da minha cama, próximo ao guarda-roupa. Abri os olhos rapidamente, olhando direto para a borda da cama. O quarto estava completamente escuro, mas, na escuridão, consegui ver uma figura parada ao lado do meu armário. Eu não conseguia distinguir suas características, mas era alta e estava imóvel. Imediatamente, ao ver aquilo, meu coração começou a disparar e tentei gritar o mais alto que podia, mas minha boca não se movia. Tentei me levantar e correr, mas meu corpo também não respondia. Era como se eu estivesse preso dentro de uma casca, tentando escapar, mas nada funcionava. Quanto mais eu lutava por dentro, mais parecia que um peso enorme pressionava meu peito, dificultando até mesmo a respiração, já que eu não conseguia abrir a boca. A única coisa que eu podia fazer era olhar para aquela figura à minha frente. Eu estava absolutamente aterrorizado, pois nunca tinha vivido nada parecido antes. Pensei que talvez estivesse em um pesadelo, mas era tudo real demais. Eu sabia que não estava dormindo, então comecei a pensar se estava paralisado.
Após 1 minuto de ansiedade aterrorizante, a figura começou a se mover, caminhando lentamente até o final da minha cama. Conforme ela se aproximava, eu podia ouvir meu coração batendo rapidamente e o sangue bombeando intensamente em meu corpo. Tentei de tudo para me mover, gritar e correr, mas estava congelado. Quando chegou ao pé da cama, eu ainda não conseguia ver seu rosto. Eu sabia que estava ali, mas parecia que uma sombra escura cobria todas as suas feições. Eu queria chorar, ou qualquer coisa que acabasse com aquela noite horrível, mas depois de ficar ali parado por mais alguns segundos, ele colocou seus longos braços na cama e começou a rastejar em minha direção. Ele se moveu lentamente sobre meu corpo, ainda com a sombra cobrindo seu rosto, antes de parar bem acima da minha cabeça. Com os olhos arregalados e o medo me dominando, um segundo longo e silencioso se passou antes que a figura abaixasse o rosto diretamente na minha frente, gritando com a boca escancarada e olhando nos meus olhos. Então, num instante, tudo foi silenciado e desapareceu. Enquanto eu permanecia deitado e aterrorizado, senti minha mão tremendo. Então, como se nada tivesse acontecido, consegui me mover novamente. Me inclinei para a frente e olhei ao redor freneticamente, ainda incerto sobre o que tinha acabado de vivenciar. Sendo apenas uma criança, comecei a me perguntar se demônios eram reais e se era isso que eu tinha acabado de ver. Me perguntei por anos se o que eu tinha experimentado era mesmo real ou se tudo não passava de uma alucinação. Isso aconteceu no final da década de 80, então eu não podia simplesmente procurar na internet para descobrir o que era. Além disso, estava com muito medo de contar a alguém, achando que poderiam me mandar para algum hospital psiquiátrico ou algo assim. Passei 15 anos sem saber o que tinha acontecido naquela noite. Não foi até um dia, enquanto dirigia para a casa do trabalho com o rádio ligado, que finalmente descobri a verdade. O apresentador estava falando sobre uma experiência que teve em um programa no estilo de podcast e sua descrição era assustadoramente semelhante à minha. O programa ainda estava no ar quando cheguei em casa, então fiquei no carro ouvindo atentamente. Ele continuou explicando seu encontro aterrorizante até o final, quando alguém perguntou o que ele achava que realmente tinha acontecido. Depois de uma pausa, ele finalmente deu a resposta que eu procurei por todos esses anos e disse que era algo horrível e assustador chamado paralisia do sono. Essa história que vou contar é muito perturbadora. Meu nome é Andréia e aconteceu comigo há alguns anos, quando fui viajar com meu agora esposo para Orlando. Ficamos em um hotel de 4 estrelas no centro da cidade e tudo parecia normal. Era um hotel muito bonito e estava muito limpo. Nos deram o quarto 107 no 6º andar. Subimos para deixar nossas malas e descansar um pouco da viagem, pois estávamos muito cansados. Entramos no quarto e algo nos chamou muito a atenção. Os quadros nas paredes eram pinturas, mas bem sombrias para ser honesta. Eram figuras com rostos desfigurados e chapéus pretos sem extremidades. Estavam por toda parte no quarto. Eu imediatamente me senti desconfortável, pois sou uma pessoa muito medrosa. Meu marido, que gosta de coisas de terror, também se sentiu um pouco desconfortável, mas não havia como removê-los porque estavam presos na parede, então tivemos que ficar assim. Passaram-se algumas horas e depois de tomarmos banho, saímos para dar uma volta por perto, já que estava escurecendo. Voltamos ao hotel e finalmente nos deitamos para dormir após um dia muito longo. Quando meu marido apagou a luz do quarto, notamos que os olhos daqueles quadros brilhavam. Parecia que muitas sombras na escuridão nos observavam enquanto dormíamos. Eu disse ao meu marido que era impossível dormir assim,
pois realmente parecia uma casa do terror. Meu marido me disse que não havia problema, que eram apenas pinturas e que nada de ruim nos aconteceria. Eu realmente não tinha opção, pois era muito tarde para pedir para trocar de quarto e estava com vergonha, então apenas fechei os olhos e cobri o rosto. Assim acabei dormindo. 2 horas depois, exatamente às 2 da manhã, acordei de repente porque ouvia vozes conversando muito perto, mas eram mais como murmúrios e risadas. Não conseguia distinguir o que diziam, mas parecia que vinham dos quartos ao lado, ou assim imaginei. Acordei meu marido para lhe contar, e ele me disse: "Isso é aqui dentro." Meu coração parou por um segundo e perguntei: "Como assim aqui dentro?" Ele me disse: "Sim, dá para ouvir aqui no quarto." Acendemos a lanterna do celular e meu marido correu para acender a luz. No segundo em que a luz foi acesa, as vozes pararam. Não se ouvia mais nada, nem havia ninguém no quarto. Sabíamos que era impossível, pois tínhamos trancado a porta com tranca tripla. Meu marido ligou para a recepção para dizer que havia pessoas fazendo muito barulho nos quartos ao lado e que não conseguíamos dormir. Para nossa surpresa, a recepcionista disse que não havia ninguém naqueles quartos, mas que iria mandar um funcionário para verificar. Depois de um tempo, o funcionário bateu à nossa porta. Meu marido saiu e o jovem disse que já havia verificado os quartos, mas que nós éramos os únicos na ala daquele andar. Envergonhados, dissemos que não se preocupasse, que já não ouvíamos mais nada. Então apagamos a luz e fomos dormir novamente. Eu estava quase dormindo de novo quando ouvi mais uma vez aqueles murmúrios e risadas tétricas. Mas desta vez eu estava completamente certa de que vinham de dentro do nosso quarto. Acordei meu marido e quando ele estava começando a reagir, pude ver claramente como os quadros nas paredes piscavam. Eu gritei e ele se assustou. Disse alto para ele acender a luz, mas ele não encontrava o celular. As figuras continuavam falando e piscando sem parar de nos olhar. Quando meu marido correu para acender a luz do quarto, as figuras estavam fora de lugar, em diferentes posições. Como isso podia ser possível? Já não murmuravam e estavam completamente estáticas, mas eu não aguentei mais e liguei para a recepção pedindo para trocar de quarto. Imediatamente nos mudaram para outro andar e tudo correu normalmente a partir de então. Dias depois, já em casa, não consegui ficar com essa experiência sem contar e sem saber o que tinha sido aquilo. Decidi contar nos meus stories do Instagram e isso viralizou. Depois vi muitas pessoas compartilhando suas experiências no mesmo quarto daquele hotel, relatando exatamente as mesmas coisas, e algumas contavam que durante a noite tinham seus cabelos puxados ou que tiravam suas cobertas. Graças a Deus isso nunca aconteceu conosco, pois decidimos sair de lá a tempo. Estava lendo todas as experiências das pessoas quando, de repente, um rapaz fez um vídeo contando a verdadeira história daquele quarto e do hotel em geral. Acontece que o antigo dono, que já faleceu, era um pintor, mas com o tempo abriu aquele hotel, que antes era muito pequeno e de 3 estrelas. O hotel não prosperava, pois tinha poucos clientes e estava à beira da falência. Nisso dizem que ele fez um pacto satânico para que seu hotel crescesse e se tornasse mais famoso. Em troca, ele faria aquelas pinturas para que demônios pudessem se manifestar através delas e roubar as almas dos hóspedes que ficassem naquele quarto. Cabe mencionar que ele tirou sua própria vida naquele mesmo quarto, ou assim se acredita. As pessoas têm certeza de que foram eles que o levaram, pois o homem planejava fechar o hotel, já que provavelmente não aguentava mais o que havia invocado. O hotel continua funcionando, mas aquele quarto já não é habitável para os hóspedes, embora eu ainda me pergunte se conseguiram se livrar daquelas pinturas.